Os autores do projeto Vila Nova Artigas e equipe apresentaram na sua proposta mais de 15 pranchas extremamente detalhadas. Esta foi estruturada a partir do deslocamento da quadrícula em relação ao Lago Paranoá, não aproveitando a topografia, diferentemente do plano vencedor de Lúcio Costa. O relatório desenvolvido tratou não apenas do plano urbano, mas também do plano regional antes de tratar do plano piloto, com detalhado programa agrícola. Nas terras mais pobres, ao sul da futura capital e na faixa ocidental do retângulo do Distrito Federal, previram zonas de agricultura intensiva, das atividades hortícolas pomares, cultivo de batata, entre outros, em que o uso intensivo do solo e o alto valor unitário dariam viabilidade para a melhoria das condições de fertilidade da terra. A zona de agricultura extensiva, do cultivo de baixo valor unitário, como feijão, milho, arroz e mandioca, foi prevista para as terras mais férteis e úmidas localizadas na jusante do Lago Paranoá, a leste da cidade. A terra dos espigões, onde localizavam-se as nascentes dos rios e ribeirões do retângulo e que envolviam áreas a serem urbanizadas, deveriam ser reservadas para a formação de bosques e florestas. Nas cidades vizinhas, deveriam ser estimuladas as indústrias de alimentos vinculadas à produção regional. Seria necessário, para tornar possível o desenvolvimento do Cinturão Verde da futura capital, a instalação de núcleos coloniais e a criação de organismos que prestassem assistência técnica, científica e financeira. Como centro de assistência a esse sistema, foi projetado na cidade o Centro Geral de Abastecimento, que garantiria o mercado seguro para os produtores do campo. O planejamento procurou também evitar a rarefação demográfica e previu a instalação nos núcleos coloniais de centros sociais para servir de encontro, de ensino, de assistência social, técnica, comercial e higiênica. A rede ferroviária deveria ser um sistema que promovesse o desenvolvimento do Parque Industrial Nacional, servindo aos novos mercados interiores que seriam criados. A rede de linhas aéreas deveria ser multiplicada na região, tornando-se indispensável a previsão de uma rede de aeroportos e pistas de emergência devidamente aparelhadas. A quadrícula da zona residencial número 1 segue o traçado ortogonal não quadrado, mas retangular, como feito em Manhattan, na origem de Nova York, a partir de um mapa que completou 200 anos em 2011. Henry James o criticou um século atrás como uma maldição topográfica primal. Já o arquiteto e urbanista Henri Culhas contrapôs dizendo que a sua forma bidimensional criava uma liberdade inimaginável para a anarquia tridimensional. Em Manhattan, aterrou-se milhões de metros cúbicos de terra e rocha e não aproveitou a topografia, assim como Artigas nesse plano, ao contrário do plano de Lúcio Costa. Esse desenho é repetido no bairro Jorge Atala, em Jaú, que também foi projetado por Artigas. Uma extensa malha viária retangular estruturaria a cidade e, ao variar sua feição e ritmo, democratizaria cada uma das zonas. Essas zonas seriam áreas perfeitamente delimitadas, integradas no seu todo, que se caracterizariam pelo gênero de vida que ali se desenvolvesse. Foram projetadas 3 zonas residenciais, de tamanhos e naturezas diferentes, porém sempre com a mesma baixa densidade, de 50 habitantes por hectare, responsável pela grande extensão da cidade. Zona industrial, junto à respectiva Zona Residencial 3, ZR3, se localiza no extremo oeste. A zona industrial está diretamente ligada às rodovias por uma via arterial norte-sul, articulada com a cidade por 2 vias de tráfego rápido leste-oeste. A Zona Residencial 3 é organizada a partir do prolongamento das vias leste-oeste da ZR, aproximadamente 1.500 metros. Para que houvesse espaçamento entre as unidades, foi necessária a alteração da malha viária, na razão de 1,5 quadra
da ZR1, ficando em torno de 1.800 metros. A Zona Residencial 2 se localiza ao norte, ao longo dos prolongamentos de aproximadamente 3.400 metros das vias norte e sul da ZR1. A Zona Residencial 1 é a zona dominante. A Zona Residencial 1 é a zona dominante, localizada ao centro, organizada em superquadras de 2.000 metros por 1.500 metros. Essa seria organizada em residências isoladas e individuais. A zona comercial se localiza ao sul. O centro comercial da cidade possui gabarito baixo somente para grandes lojas, restaurantes, bares e gabarito alto para os escritórios. Substituiria e eliminaria o mercado central junto à estação ferroviária de triagem. A zona militar se localiza ao extremo norte e junto a ela se localiza a base aérea militar. A zona administrativa do governo ou centro cívico se localiza próximo à zona militar, estendendo-se para a direção do lago, e seria dividida por uma das vias norte e sul. A zona verde ou parque nacional se localiza junto ao centro cívico e ao centro comercial, estendendo-se na área envolvida pelo lago. Nessa região localizam-se também as universidades. Já o Centro Geral de Abastecimento localiza-se ao extremo sul. A circulação é dividida em 5 categorias: V1, via de trânsito rápido intermunicipal; V2, via de trânsito rápido urbano; V3, via de tráfego local; V4, via de marcha a pé; e VR, via rural. A zona urbana foi estruturada e seus setores articulados por vias do tipo V2, trânsito rápido. Cada zona seria internamente organizada por vias do tipo V3, de tráfego local. Seriam também estruturadas pelas vias V4, de marcha a pé. As vias de trânsito rápido urbano constituiriam um contorno viário na periferia da cidade, sem cruzamentos diretos, para a conexão das vias de trânsito rápido intermunicipais entre si e com a área urbanizada. Teria um traçado ajustado ao sítio natural nos setores do Parque Nacional e formaria uma malha regular no núcleo urbano. A via Norte-Sul, situada bem ao centro, ligando diversos setores desde o Centro Geral de Abastecimento até a Zona Militar, constituiria a principal via de distribuição. Também neste eixo, no extremo sul, estariam localizadas as ferrovias e rodoviárias interurbanas, junto ao centro comercial. Duas vias leste-oeste teriam prolongamentos importantes até o Parque Nacional e o Lago, uma ligada à universidade e a outra à residência presidencial. Ambas seriam conectadas ao contorno viário por trevos de alta velocidade. Também a via leste-oeste mais ao sul, já do outro lado do lago, seria conectada ao sistema de trânsito rápido periférico e daria acesso ao aeroporto. A ZR1 seria organizada em superquadras,
correspondente cada uma a unidades de vizinhança de 12.000 habitantes. Essa zona seria dividida internamente em lotes, estruturados por acessos viários em cul-de-sac, subordinados à malha viária principal. O desenho rígido dessa quadrícula ortogonal seria parcialmente redefinido pelas faixas de vegetação que permeiam este espaço, destinadas à circulação a pé. Essa zona caracteriza-se pelo tipo de habitação extensiva, abrigando uma menor quantidade de pessoas por área. A ZR2, localizada a norte da ZR1, seria organizada em unidades de vizinhança 1000, portanto, uma densidade muito maior que a ZR1. As habitações seriam organizadas em blocos de apartamentos de até 10 andares, que seriam articulados por vias locais. Assim como na ZR1 e também no Plano de Brasília de Lúcio Costa, os blocos seriam separados por amplos espaços livres. Além disso, como na unidade habitacional de Marcélia de Le Corbusier, os equipamentos de uso coletivo da vizinhança seriam desenvolvidos tanto nos espaços livres quanto internamente aos edifícios. Assim, criam-se novas dinâmicas de circulação e de integração entre a habitação e a organização de serviços e funções, fazendo um reflexo da cidade dentro do edifício. Aqui temos o tipo de habitação intensiva, como já previa Le Corbusier. As lâminas são a melhor forma de abrigar a maior quantidade de pessoas numa área, liberando assim o solo urbano para os espaços livres. A ZR3 teria uma feição semelhante à ZR2, porém a oeste da ZR1. Teria uma menor área e seria contígua à zona industrial. Foi prevista para o destino dos operários e das classes sociais de menores recursos. O Plano de Artigas foi o único que, dentro das importantes considerações a respeito da população construtora, previu todo um setor para recolher em definitivo essa população, evitando assim a criação de uma cidade paralela que dificilmente seria provisória e prejudicaria essa população ao isolá-la do plano. Outra importante característica das zonas residenciais definidas nesse plano é a suposição de um perfil de moradores que habitariam cada uma das zonas. Na ZR1, supostamente estaria o grosso da população. Na ZR2, como são unidades de apartamentos, previu-se um perfil de solteiros e viúvos. Já na ZR3, foi feita uma previsão para abrigar a população construtora e de menor poder aquisitivo. As residências dos diplomatas estrangeiros e militares de alto escalão foram previstas localizadas livremente. Dessa forma, seriam favorecidas as relações entre as pessoas de destaque e o resto da população. A zona residencial 2, ao norte, foi preservada de ligações leste-oeste interna, para que suas unidades de vizinhança não fossem divididas, para que lá o sistema viário tivesse tráfego limitado e para evitar o impacto dessa população diretamente sobre o centro cívico. As vias de tráfego local seriam responsáveis pela distribuição capilar e acesso aos edifícios e residências. Os caminhos e as áreas destinadas a percurso a pé completariam o sistema de circulação de pessoas, apropriados para as curtas distâncias de configuração sinuosa e feição naturalista e associados muitas vezes aos cursos de água. Formariam uma rede contínua estendida por toda a cidade. Previu-se o sistema de transporte coletivo baseado no ônibus elétrico e recomendou-se a existência de linhas expressas e de linhas de menor velocidade para a distribuição capilar. O sistema de circulação capilar pelas vias locais seriam organizados num sistema de cul-de-sac.